É isso aí, pessoal. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês aí as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos, pessoal, com comentários do Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente. Aqui dentro da plataforma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, e deixando os créditos também, pessoal, ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Comentem aí também, pessoal, de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora pro conteúdo. Mudando de assunto, vamos continuar falando sobre o judiciário, um outro assunto que está em debate no Supremo Tribunal Federal. Olha só, acredite se quiser, isso está na pauta do Supremo Tribunal Federal, o julgamento está em andamento. O Supremo debate se o uso do termo mãe na declaração de nascido vivo fere os direitos das pessoas trans. E agora a Corte debate possíveis mudanças no registro civil. O vocabulário parturiente compreende, evidentemente, a mãe, como também o homem trans que vai ao parto, e que, embora não se reconheça como mãe, biologicamente é parturiente. Foi o que disse durante o julgamento o ministro do Supremo Tribunal Federal. O julgamento foi novamente suspenso depois de um pedido de vista do relator do caso, que é o ministro Gilmar Mendes. Vou inverter a ordem, começar contigo, Consta, que nos dizem desse julgamento. Olha aí onde está a justiça brasileira, né? Para quem estava reclamando dela, ela não aparece. Está debatendo, por exemplo, isso aí, né, Consta? É surreal, né? Surreal. E custa caro, né? Talvez a justiça, talvez não, né? Os dados mostram a justiça, entre aspas, mais cara do planeta. Para isso, né? Para os ministros do Supremo discutirem se mãe é um termo ofensivo. Agora, óbvio que isso vem na esteira de uma guerra cultural, que eu reputo, inclusive, como uma guerra espiritual, no fundo, porque cá entre nós, quem declara guerra à família, a formação que é a garantia da sobrevivência da espécie humana, pelo menos há milênios, formação familiar, o núcleo familiar, papai, mamãe e os filhos, né? Só pode ser uma coisa meio satânica mesmo, né? Eu acho. Então, para mim, é uma guerra espiritual. Mas isso diz muito sobre a era em que vivemos. É a era do mimimi, do narcisismo, da confusão de desejos com liberdade individual. Quer dizer, é coisa típica de gente mimada mesmo. Né? Eu me sinto assim, portanto, todo mundo tem que aceitar que eu sou assim e corresponder a isso. Veja, se uma pessoa aparece com anorexia, falando, eu tenho 40, eu sou gordo, eu sou gordo, eu sou gordo, e você olha um fiapo de gente com 40 quilos, você não vai virar e falar, você está gordo, porque senão vai ofendê-la. E onde foi que a gente perdeu esse bom senso, né? Eu não digo a gente, porque eu sei que a maioria ou não liga para esse assunto, é a maioria, ou quando esse assunto chega a pessoa média, com bom senso, ela fala, puta, que bando de gente chata e maluca. Mas é uma minoria muito barulhenta que chega ao Supremo Tribunal Federal, com a sua afetação histérica, com a sua demanda autoritária insana. Eu quero que mexam no termo mãe porque me ofende. Vai procurar um divã e não enche o saco. Vai plantar batata, vai para Cuba que te pariu e nos deixa em paz. Então é um negócio doentio. Doentio. Agora, felizmente, Brown, está tendo backlash, está tendo uma reação, né? Várias empresas que aderiram a essa pauta woke, a essa agenda louca, e essa coisa de DEI, não sei o quê, eles estão voltando atrás. Eles estão demitindo os carguinhos, né, os cabides de emprego de carreirista, oportunista, que descobriu aí um corrimão para o sucesso, para a vida mansa, né? O cara trabalha na empresa, no departamento de DEI, Diversity, Equity e Inclusion. Porra, meu Deus do céu, o cara não faz nada da vida, não serve para porcaria nenhuma, nunca produziu nada que preste na vida, o cara consegue um cargo de executivo numa empresa por falar blá, blá, blá e atender a demanda de uma minoria histérica. É tudo muito doido. Está na hora do Ocidente parar com isso. Isso afetou Forças Armadas Americanas. Imagina, o exército mais poderoso do mundo controla as ogivas nucleares. O orçamento militar americano maior que todo o resto do mundo junto. E está preocupado em botar gente esquisita que quer ser chamado de mãe ou quer banir o termo mãe
porque nunca vai ter mãe, porque afinal de contas não tem útero. O que é uma mulher? Né? Perguntaria Matt Walsh. Então, está comandando Forças Armadas americanas. O Putin e o Xi Jinping estão morrendo de rir. E os barbados malucos, os turbantes enlouquecidos. Então o negócio está muito doido. Ou o Ocidente para e volta ao bom senso o quanto antes, ou lascou. Então, que perda de tempo, né? Em busca de um sonho, voamos mais alto. Não dá nem para comentar isso. Essas coisas são tão idiotas, né? Que a gente fica torcendo para vir logo um meteoro acabar com esse troço de uma vez por todas. Porque a sociedade está se degradando numa velocidade que é impensável. Eu até brinco sempre aqui, já brinquei aqui no programa, que meu sonho é a gente comprar o Uruguai, transformar o Uruguai no país que a gente queria, porque o Brasil está ficando sem solução desse jeito. A gente compra o Uruguai, toca a turma para fora, institui uma Constituição nossa, direito às armas, low taxes, né, direito de propriedade intransigível, e acabou, vamos transformar o Uruguai no Texas sul-americano, porque aqui não está tendo jeito mais, não tem condição. A gente vê esse tipo de coisa, mas onde vai parar esse país? Que discussão é essa se você não pode mais chamar a pessoa de mãe, o pai agora é mãe, a mãe virou pai? A criança não pediu para nascer nessa puta zona, desculpa, a criança não quer. Imagina, o pessoal esquece que quando envolve esse tipo de situação, você tem uma criança que não pediu para participar desse monte de testes sociológicos sobre como você se sente, deixa se sentir, se o papai é a mamãe, se a mamãe é o papai, se tudo pode. Cada um faça o que quiser da sua própria vida. Entretanto, quando você envolve um menor de idade, uma criança, a criança não... Se perguntaram, como é que você consegue perguntar para uma criança que ainda não nasceu ou recém-nascida, se ela topa participar desse exercício moral, filosófico, etc., em torno de escolhas que deveriam ficar adstritas aos adultos. Se os adultos querem ele próprio ou ela própria se sentirem, atuarem, serem chamados de nomes diferentes e tal, é direito seu, embora a gente, em geral, não concorde, enfim, não veja uma lógica em cima disso, como o Rodrigo colocou. Agora, a partir do momento que você envolve um terceiro, que é uma criança, a criança não tem nada a ver com essa confusão. E aí sim é que eu acho que o Estado brasileiro deveria atuar, para dizer o seguinte: olha, a sua liberdade de escolher o seu pronome, o sentimento, como você se sente hoje, amanhã, cortou o negócio, implanta de novo, faz o que você quiser da tua vida. Agora, a criança não tem nada a ver com essa porra. Você não pode transferir para a criança essa sua decisão, essa sua confusão, essa sua perspectiva de mundo. E o que nós estamos vendo é a criança, que deveria ser o primeiro a ser preservado, sendo o último a ser considerado. Isso é uma tristeza. Mudando de assunto, vamos falar sobre as eleições municipais. Saíram hoje algumas pesquisas, uma delas do Rio de Janeiro, uma pesquisa Atlas de intenção de voto à Prefeitura do Rio de Janeiro, e que traz os seguintes números. Aquela vantagem que tinha o Eduardo Paes vai caindo, e segundo essa pesquisa Atlas divulgada hoje, o quadro é o seguinte: Paes lidera com 48% das intenções de voto, mas Alexandre Ramagem já tem 32%. A disputa está acirrada e ainda aberta, haveria segundo turno, portanto, entre Eduardo Paes e Alexandre Ramagem. Deixa eu inverter a ordem e começar contigo, Salles, que nos dizem dessa corrida eleitoral no Rio de Janeiro. Parece que a briga do Ramagem, por enquanto, é essa, né? Levar para o segundo turno, ver o que dá, né? Pois é, uma grande notícia. Grande notícia, aliás, vou botar crédito aqui para o Braddock, né? Nós entrevistamos o Ramagem aqui no Braddock, e logo em seguida ele apareceu crescendo aí nas pesquisas. Claro, brincadeiras à parte, ele tem muito mérito nisso, o presidente Bolsonaro também, mas é uma feliz coincidência. E de fato, é impressionante como o Rio de Janeiro, infelizmente, padece de maus políticos, né? Eu brinquei aqui no dia do Ramagem que eu lamento, e lamento de verdade, que a capital do Brasil tenha saído do Rio de Janeiro e tenha ido para Brasília, naquela cidade concebida e construída por comunista, e o Rio de Janeiro, que era a nossa corte do império, tenha se tornado uma cidade, sob o ponto de vista de funções institucionais, uma cidade muito esvaziada. É uma cidade das mais belas do mundo, mas consegue a proeza de ter uma das piores políticas públicas, tanto
na saúde. Teria força. Então, no momento em que o X voltasse, ele não teria mais a mesma capacidade de circulação, de divulgação. Então, para que a rede social se mantivesse ativa, é importante retomar essa operação e, por isso, Elon Musk decidiu temporariamente ceder a essas determinações do ministro Alexandre de Moraes, visando uma reversão no futuro, mas para que não se perca esse espólio, digamos assim, da rede social, para que ela não perca força. Pelo menos é isso que relatou o deputado federal Gustavo Gayer dessa conversa dele com o Elon Musk. Então, né, Consta, parece que o cenário vai se desenhando para isso, né, para que o X volte, para que as ordens de bloqueio, de censura sejam cumpridas, mas temporariamente. O que te parece, hein, essa estratégia? O Alexandre de Moraes está fazendo corpo mole. Não está gostando muito disso, né? O que mostra que realmente o mais interessado em manter o banimento do X é o Alexandre de Moraes. O recuo tático, digamos assim, do Elon Musk parece fazer algum sentido, pelo motivo que o Gayer apresentou e você resumiu, e um outro motivo também, né, que o Gayer também colocou ontem no 4x4, sobre essa conversa que ele teve com o Elon Musk, de que é um instrumento necessário para a própria direita na eleição e para derrubar o próprio Alexandre. O Elon Musk fez sua parte. Ele abriu uma página com os crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes, a prova dos crimes, as provas. Ele criou lá, tá tudo lá, documentado, o batom na cueca todos, vídeo em flagrante no motel, tá tudo lá, né? Da traição à Constituição. Se o Senado brasileiro continuar inoperante, o que o Elon Musk pode fazer? Vamos torcer para um salvador da pátria, um gringo, bilionário, herói? O Brasil tem que assumir as rédeas do próprio destino, né? Ele fez o que podia. Eu acho que é uma questão tática, sim, de permitir a volta do X nesse sentido. Esse embate não é uma questão de Alexandre de Moraes versus Elon Musk, é muito mais profundo que isso. São grupos que buscam a censura no mundo, grupos de esquerda, globalistas, comunistas, China, Rússia, Irã, Venezuela, Lula, Partido Democrata Americano, e do outro lado, defensores da liberdade. Então esse é o embate, é um negócio mais graúdo, e o Brasil virou quintal. Se o X realmente sucumbir, não conseguir vencer essa batalha, ou a guerra, é parecido com a China, e a gente vai sentir muita falta da liberdade que a gente conheceu. Então, tudo isso é muito preocupante. Agora, ver jornalista defendendo a censura e falando, teve gente que usou quando não podia, como se fosse um criminoso, um traficante de droga, um assassino, um pedófilo. Ver a Polícia Federal agindo como jagunço, indo investigar quem acessou, qual foi o termo jurídico que o Alexandre de Moraes usou no seu despacho, excessivamente a rede. Porra! Que argumento jurídico maravilhoso, né? Polícia Federal investiga aí, mas só quem usou excessivamente. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Secretário fala sobre segurança pública no DF e aponta urgência para combater reincidência criminal. Em entrevista exclusiva na coluna de Magnani, Alexandre Rabelo Paturi defende endurecimento de penas e denúncias falhas graves na legislação atual. Em um Brasil marcado por décadas de insegurança, o Distrito Federal é um dos poucos locais no país com índices de criminalidade relativamente baixos. Alexandre Paturi, secretário executivo de Segurança Pública no DF, conversou com exclusividade com a coluna Magnani do Conexão Política e tratou da luta contra o crime organizado e das estratégias utilizadas para garantir a segurança na região. Mesmo com a presença de facções criminosas, Comboio, a Paturi afirma que não há áreas no DF inacessíveis à polícia. Ele explica que por meio de ações integradas entre diferentes forças de segurança e uma abordagem focada na prevenção, o governo local vem buscando reduzir a criminalidade, especialmente no que diz respeito a crimes violentos. O secretário, em dado momento da entrevista, falou sobre a necessidade de mudanças legislativas urgentes para combater a reincidência criminal, mencionando o impacto das drogas na segurança pública. Além disso, ele diz considerar que é preciso aplicar um modelo mais eficaz para lidar com a população em situação de rua, por se tratar de um assunto de complexidade social envolvida na questão.
Na entrevista, Patturi defendeu o uso de câmeras pelos policiais e como isso, em seu entender, influenciaria na sensação de segurança da população. Ele também apresentou as ações já implementadas no Distrito Federal e compartilhou as expectativas para o futuro da segurança em todo o entorno. É isso aí, pessoal, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agradeço pela companhia, não se esqueçam também, quando forem se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim que a gente postar um conteúdo chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço, valeu!